pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 91, né? Um salmos de guerra, ninguém sabe por quem foi escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabemos que ali, quem escreveu esse salmo foi um momento, né, de batalha, né? Batalha espiritual, perseguição de inimigos, pestes, pragas, né? Momento ali de aflição. E ele começa, o autor do Salmo, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Aí lá no final vai dizer: porque a mim se apegou com amor, eu também o livrá-lo-ei. Então você vê, meu irmão e minha irmã, para aqueles que estão na presença de Deus, no abrigo do Altíssimo, à sombra das tuas asas, ele estará seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que se apega com Deus, ele estará guardado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos em um mundo físico, onde existe um mundo espiritual e é uma guerra travada, meu irmão e minha irmã. O diabo não está brincando, a gente está vendo aí o que está acontecendo no mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Um amigo há pouco tempo sofreu um acidente, né? E ele escapou porque foi um milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O carro dele virou um papel, ele ficou debaixo do trem, né? E ali ele teve o livramento, está se recuperando. Louvado seja o nome do Senhor. A esposa já estava com 9 meses de gestação, né? Passou por isso tudo, aí teve o neném depois que ele estava em casa e agora o filhinho está lá no CTI. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, guerra, é uma guerra travada. E eu vi no relato desse amigo, né? Ele falando que no dia do acidente, louvado seja o nome do Senhor, quando ele acordou o pneu estava furado, o step estava com problema, então Deus ali colocou impedimentos para que ele não saísse com aquele carro, porque o diabo já tinha armado, Jesus, já tinha preparado o laço. E eu lembrei, meu irmão e minha irmã, do dia que eu sofri um acidente de carro há mais de 20 anos atrás, que eu senti uma agonia na minha alma. A gente tem dom, mas às vezes a gente não entende, não sabe lidar. Eu estou aprendendo até hoje a lidar com os dons que Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lembro naquele dia do acidente que eu sentia uma agonia na minha alma. O Espírito Santo me cobria da cabeça aos pés, me fortalecendo, até que uma hora, eu lembro que eu trabalhava na Riviera Plásticos, aqui de Nova Iguaçu, com o Marcelo, o melhor gerente que eu já tive na vida. E eu parei no balcão, eu tinha atendido uma cliente, o Espírito Santo me cobriu e eu senti muito a presença de Deus. E eu olhei para o céu, que dava para ver o céu ali, né, do balcão. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Vai repreendendo todo o mal, porque eu sempre fui de guerra, eu sempre fui de oração. Eu sei que a nossa luta é contra principados e potestades. E o meu ministério sempre foi marcado por libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, Deus de mistério. E eu lembro que eu orei e fui para casa. E quando eu indo para casa, Deus falou para mim, foi dia de culto numa quarta-feira. E Deus, o Espírito Santo falou: não vai para a igreja. Mas eu ouvia na igreja dizer: se você um dia ouvir uma voz falando para não ir para a igreja, é o diabo. E eu achei que era o diabo, eu confundia as vozes, eu não tive discernimento espiritual. Cheguei em casa, meu irmão, que não daria carona para mim, né? Porque ele estava empolgado com seu carro novo. Ele me esperou. E eu lembro que o cachorro que a gente tinha, eu me arrumando, ele começou a uivar e os cachorros em volta a uivar. E eu senti aquela agonia, eu dobrei os meus joelhos e orei. E quando eu saí de casa, não cheguei na igreja, né? Porque nós sofremos um acidente, eu tive um traumatismo quase craniano encefálico. Só quem estuda entende, eu tive um moderado quase craniano encefálico. Porque tem o simples, né, o leve, o moderado e o craniano. Então foi quase. E eu lembro que eu ouvi o médico desenganando, né, a minha família, falando que eu poderia ter sequelas, e eu tô aí até agora, para a glória de Deus. Deus me livrou do laço do passarinheiro, mas eu lembro que Deus deu sinais, né, para que eu não saísse,
né, naquele dia, porque já tinha um laço preparado, e mesmo com o laço preparado, Deus me guardou, assim como esse pastor, ele passou por esse acidente de trem no dia da inauguração da sua igreja, viu o presbítero que estava com ele morrer, vi ali a vida dele mudar de repente, né? Deus deu sinais para ele não sair, ele saiu, mas Deus guardou a vida dele, poupou, porque Deus tem propósito, irmão, na vida dele, como tinha na minha, naquela época que o diabo tentou paralisar, e o diabo, meu irmão, minha irmã, vai tentar te paralisar. Eu estou aí, né? Eu passei por uma semana, louvado seja o nome do Senhor, né, de batalha espiritual. Eu não posso comer condimento, né, me deram comida com condimento, eu passei muito mal, depois tive uma alergia nos olhos, né, e a minha sinusite, e eu vi nitidamente que é batalha espiritual. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente se perde, a gente fica no automático, a gente não pode esquecer jamais, né, de orar, de pegar a nossa espada e ir para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre fui de guerra, de mata, de oração, e eu confesso que eu tô meio, né, mole. Louvado seja o nome do Senhor. E eu passei por esse estreito, uma semana de batalha, sentindo a inveja, as palavras que me maldizem, que lançam para minha vida uma energia ruim. Aí uma amiga me convidou para entrar num grupo de oração, e ali, né, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nome do Senhor, né, era meia-noite a oração, e elas começaram com uma palavra para depois orar, e eu, irmão, irmã, para mim que sou de oração, que dirige o grupo de oração, a gente que aprendeu, né, a guerrear, né, ali a lutar, a ser de frente de batalha, lutar com principados e potestades. A gente sabe que meia-noite, 3 da manhã, meio-dia são horários de guerra, de batalha espiritual. Não é horário de você adorar a Deus, não. É horário de você repreender o mal, orar, partir para cima, né? Falar para Deus guardar sua casa, sua vida, cortar o laço, quebrar o arco. E ali eu vendo aquelas irmãs orando, meu Deus do céu, eu fiquei agoniada, e eu já entrei orando o Salmo 91. Hanaramando e Hanarabas. Né? E mesmo fraquinha, porque eu estava me recuperando, que eu passei mal. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo me tomou, e eu entendi quando ele falou através da minha boca. Meu Deus, joga por terra toda a palavra maldizente, maldita, tudo que lançaram em nome de Jesus. Irmão e irmã, quando eu orei aquilo ali, eu já fui recuperando as minhas forças, e eu entendi que eu estava sofrendo uma batalha espiritual, e observando esse amigo que está sofrendo. A esposa dele está abatida, né? Eu vi ela indo para o hospital visitar, o filho está fragilizada. As guerras, meu irmão e minha irmã, se a gente não vigiar, nos fragilizam, né? Nos deixam mesmo fragilizados. Já vi um soldado que vai para uma guerra, quando ele volta com vida, ele volta com marcas, machucadas, ainda que vira cicatriz, mas tem marca. Às vezes ele passou por tanta coisa naquela guerra que ele não quer mais voltar para outra guerra, ele está cansado, ele não quer mais, ele não quer morrer, ele não quer mais correr risco. Reneremando e Hanarabas. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Ele te livrará de armadilhas, do laço do passarinheiro, de pragas e pestes mortais. E neste dia Deus está me convidando a despertar a você, meu irmão, minha irmã, a voltar a orar, a lutar, a guerrear, a estar na presença de Deus, a andar com Deus, a amar com Deus. Quem ama quer estar junto, quem ama faz de tudo para agradar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou orar por você. Eu vou orar esse salmo que é de guerra. Eu vou fazer um quarto de guerra aqui pela sua vida, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
poderosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas tu estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho, o leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e ele mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, vai visitando, Senhor, cada casa, cada lar, cada vida ao qual a minha voz alcançar. Quebra as correntes, quebra o arco, corta a lança. Pai, em nome de Jesus, corta os laços. Pai, em nome de Jesus, toda armadilha preparada, Pai, que seja, meu Pai, anulado, cancelado, em nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, vai à frente dos teus filhos, do teu povo. Pai, em nome de Jesus, destrói, Senhor, toda artimanha de Satanás, tudo que vem para parar o teu filho, a tua filha. Pai, em nome de Jesus, blinda, Senhor, esta vida, esta casa com teu sangue. Oh Deus, fortalece os teus filhos neste dia chamado hoje. Cumpre a tua obra, cumpre os teus desígnios na vida deles, em nome de Jesus. Meu Pai, que eles se levantem com força, meu Pai, com ousadia e intrepidez, que eles venham usar a fé que te agrada, que eles venham, meu Pai, romper e ver o sobrenatural do Senhor. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, e te agradeço, Senhor, porque grande é a tua bondade, grande é a tua fidelidade e misericórdia. Ai de nós, se não fosse o Senhor, né, o nosso inimigo já teria nos tido como presa, mas o Senhor tem sido fiel. Obrigada, Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Se te abençoou, meu irmão, minha irmã, compartilha com alguém, seja bênção na vida de alguém, manda essa oração para alguém está precisando dessa oração, de repente está fragilizado pelas guerras, já está fraquinho, perdendo a visão e precisa de uma oração forte, né, para que as amarras sejam quebradas, cortadas e para que ele e ela venha receber a força do Senhor. Seja bênção na vida de alguém, viu, meu irmão, minha irmã? Eu vou deixar o meu WhatsApp, né, para testemunho, oração, né? De repente você quer conversar, desabafar. A gente tem encontrado tanta gente com problema emocional, com depressão, né? E aquilo que eu puder te ajudar, pode ter certeza, se tiver o que tiver ao meu alcance, vou te ajudar, vou te dar a devida atenção. Eu tô aqui para isso, viu? Que é o 21 96 725 1979, 21 96 725 1979. Esse telefone não é o meu particular, é um que fica desligado, ao qual eu ligo 1 ou 2 vezes no máximo na semana, e pode ser que eu venha demorar a te responder, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu vou te responder, viu? Ano da colheita, não vamos deixar de plantar, porque a gente vai colher, viu? Tudo que a gente plantar em fé, em oração, em lágrimas, nós vamos colher. Nada está sendo esquecido diante de Deus. Jesus está voltando, mas não vamos deixar de plantar, tá bom? Enquanto estivermos nessa terra, vamos viver a fé que agrada a Deus. Não vamos desistir nem desanimar, vamos vivenciar ali o poder, a glória e a graça de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus, viu? Graça e paz.